Porque mensagem em caixa alta parece um grito. Naruhodo. Bem-vindo ao Naruhodo, podcast para quem tem fome de aprender. Eu sou Ken Fujioka. Eu sou Altair de Souza. E hoje é dia de quê? Fúteis e úteis. Você já sabe que o Naruhodo agora está no Orelo, uma plataforma de apoio a criadores de conteúdo e que é por meio do Orelo que você ajuda a manter a gente no ar. No Orelo você escolhe um valor de contribuição mensal e tem acesso a conteúdos exclusivos, conteúdos antecipados e vantagens especiais. Além disso, você pode ter acesso ao nosso grupo fechado no Telegram e conversar comigo, com o Altair e com outros apoiadores e apoiadoras. Mas não é só isso. Toda vez que você ouvir ou fizer download de um episódio pelo Orelo, vai também estar pingando uns trocadinhos para o nosso projeto. E agora tem mais uma novidade para você. A promoção voltou. Ou seja, quem passar a apoiar o Naruhodo pelo Orelo no mês de abril vai também concorrer a vários vales presentes do Naruhodo. Isso mesmo. Quem passar a apoiar o Naruhodo no Orelo ou transferir seu apoio anterior do Apoia-se ou do PicPay para o Orelo até 30 de abril, vai concorrer a dezenas de vales presentes para usar como quiser na americanas.com. Então vem pro Orelo você também. bit.ly/Naruhodo-no-Orelo. E chegamos ao momento Alura, querido ouvinte. Eu sei que nessa época de isolamento social a gente é bombardeado o tempo todo com lives, webinars, cursos, e embora o senso comum tente nos convencer de que estamos em home office, a verdade é que estamos sendo forçados a ficar em casa e tentando trabalhar em meio a uma pandemia. Então meu recado é, antes de mais nada, vá com calma e cuide de sua saúde mental. Dito isso, pode ser sim um bom momento para dar uma acelerada em sua carreira profissional. E é para quem estiver a fim de fazer isso que eu quero falar aqui da Alura, a maior plataforma de cursos online do Brasil. Tem mobile, programação, front-end, infraestrutura de tecnologia, design, user experience, marketing digital, data science, inovação, gestão, tem para todos os gostos. E a Alura não é só uma plataforma, ela é uma instituição de ensino, ou seja, ela garante a qualidade dos cursos que são produzidos por ela mesma. E funciona de um jeito muito simples. Você tem acesso a mais de 1000 cursos com uma única assinatura. Agora a vantagem, ouvinte Naruhodo tem desconto de R$100. Mas para ter esse desconto, precisa acessar a seguinte URL, anota aí, alura.com.br/promoção/Naruhodo. Repetindo, alura.com.br/promoção/Naruhodo. Altair, temos uma pergunta diferente de um ouvinte, hein, Altair? Uma pergunta muito boa, que tenho certeza que muitas pessoas já pensaram a respeito, mas muitas outras nunca pararam para pensar, mesmo apesar de fazerem isso. É verdade. E a pergunta não veio de um ouvinte, veio de uma ouvinte, Altair. Isso. É a Lissa Bottezelli Russolo, de Nuremberg, na Alemanha, Altair. Aí. Olha só, a gente fica muito feliz quando sabe que o podcast chega até mesmo para fora do Brasil, né, Altair? Pois é, com certeza. Né, brasileiros e pessoas que falam português ou que estão até treinando português, né? Que ouvem o Naruhodo em seus horários aí de lavar louça, fazer faxina ou até de descanso, né, Altair? Commute também, né? Quando estou em trânsito entre uma coisa e outra. Se você está estudando português e não é sua língua nativa e você consegue ouvir o Naruhodo e entender, olha, o seu nível tá bem alto, convenhamos. Tá de parabéns, né, Altair? Pois é. Mas vamos pro e-mail da Lissa. Ela diz o seguinte: eu amo o Naruhodo. Olha só como ela começa, Altair. Obrigado. Aliás, continua a Lissa, eu poderia dizer essa última frase de uma forma ainda mais animada. Amo o Naruhodo em caixa alta, Altair, em maiúsculas. E você falando mais alto para representar isso. Exatamente. Bom, se vocês são como a maioria das pessoas que eu conheço, entenderam bem a entonação que dei à última frase em caixa alta. Não parece que foi um grito animado, dado o contexto em que eu escrevo aqui? Por que será que a escrita em caixa alta nos causa essa impressão? E por que será que em contextos mais negativos, como por exemplo dizer "mas que porcaria é essa?", em caixa alta esse grito escrito também comunica tanta hostilidade? Outra dúvida que tenho é sobre o maravilhoso ponto de exclamação, capaz de mudar um antipático bom dia para um animado bom dia. Dentro da nossa cabeça, ele é interpretado da mesma forma que a escrita em caixa alta?
Desde quando a humanidade convencionou esse tipo de pontuação e por que ela é tão eficiente em nossa comunicação hoje em dia? E aí, em caixa alta, Altair, o que a ciência tem a dizer sobre as minhas dúvidas? Um abraço, Lice, obrigado pela mensagem simpática e bem-humorada. Altair, a ciência tem algo a dizer sobre tudo isso, Altair? Sim, tem muitas coisas. Só que assim, eu tenho que fazer um disclaimer, né? Que eu até comecei com quem? Olha, esse episódio deu trabalho. Assim, a pergunta da Lizzie é uma pergunta recente, né? De 2021. Tem temas de Naruhodo que eu fico estudando por fora, esperando aparecer uma pergunta que cedo ou tarde vai aparecer. Porque essa é uma pergunta que, convenhamos, né? Assim, dados nossos ouvintes, uma hora ia aparecer. Aí eu vou reunindo coisinhas e vou guardando. Tô bem uns 3, 4 anos pegando pedacinhos dessa pergunta, né? Aí quando essa pergunta apareceu, eu falei, agora eu vou fazer. Mas deu muito trabalho. Por que deu muito trabalho? Porque, assim, escrita, né, tipografia, ou paleografia, ou formas de sistemas de escrita, é uma área da linguística, é uma área da história, né, também, tem várias áreas, é uma área do design, tem até a ver com arquitetura, tem a ver com várias coisas. Tem uma área da psicologia, né, da neuropsicologia, né, que tem a ver com processamento de informação, processamento de leitura escrita e tal. Mas as áreas são tão distantes umas das outras, e a galera não conversa, que na hora de você tentar fazer as pontes, tipo, é surreal, é muito difícil. Então, por exemplo, você vai estudar processamento de leitura e escrita na psicologia, tem alguma... A gente consegue entender as causas formais, por exemplo, de como a gente escreve. Um pouquinho também na causa material, se bem que a gente não tem tanta evidência ainda. Você vai estudar linguística mesmo, a tipografia e tal, você entende a causa eficiente. Causa final, uma questão mais evolutiva, é meio óbvia, assim, né? Porque você consegue manter a informação por mais tempo, enfim. Mas é uma coisa da história, que ainda tem pouca informação. Só que as áreas não conversam. Então, por exemplo, pega o pessoal do design. O pessoal que mais usa efeito de maiúscula, minúscula, negrito, itálico, é o pessoal do design, que conversa muito com a área do Ken. Então, o Ken tem muita experiência, mesmo empírica, né? Mesmo que não explique tanta teoria, sobre o uso de letras e formas de escrita e tal. Aí você vai ler trabalhos de design, vou até deixar os poucos que são bons, trabalhos de design, é um monte de experimento AB, testando esse jeito de escrever versus aquele, o jeito A versus o jeito B versus o jeito C, e mostra qual que é mais... Qual que é melhor, né? Qual que gera mais conforto de leitura, mas não tem nenhuma explicação teórica. Então, assim, tem áreas que são completamente pragmáticas. As áreas que a gente tem mais evidência de resultado é a área de design, por exemplo. Só que eles vão ver a teoria, não tem nada. Então, essa letra funciona melhor que essa, porque sim. Mas como assim? Aí eles não conversam com o psicólogo, aí o psicólogo também não sabe, porque o psicólogo tá mais preocupado com o distúrbio de leitura e escrita do que entender mesmo a leitura e escrita no contexto social. O linguista tá preocupado com outras coisas e fala, eu não sei isso aí não. Ou seja, tem uns buracos enormes, assim. Quem for estudar isso aí de tipografia, olha, coragem, viu? Coragem, você vai ter que criar um monte de ponte. Mas, para começar as evidências desse episódio muito interessante, episódio trabalhoso, Ken Fujioka, você tem um envolvimento profissional muito grande com as palavras. Não só por ser publicitário, mas também por ser planejador. Como isso, não a maneira como você constrói o conteúdo, mas sim a forma, afeta o seu trabalho e o seu dia a dia profissional. Olha, a minha relação com tipografia eu posso chamar de uma relação bastante íntima, viu, Altair? A escolha de tipografia e a escolha de ênfase na hora de usar negrito, na hora de usar itálico, na hora de usar caixa alta, sublinhado, tudo isso pra gente são decisões técnicas, que a gente acaba usando muitas vezes de maneira intuitiva, mas é o tipo da coisa que traz decisões o tempo todo pra gente, tá? Seja ao escrever um e-mail para um cliente, ou escrever o texto de uma newsletter, ou escrever o título de alguma peça publicitária. Eu tô o tempo todo tomando decisões sobre essa questão. E por quê? Por que isso é tão saliente assim? Que efeito você acha que gera no outro? Eu diria que a gente vive na economia da atenção e que as pessoas são bombardeadas de informação e muitas vezes você precisa escolher alguns pontos da sua mensagem para que eles sejam vistos como principais.
sabe? E aí você se usa desses artifícios para dar saliência para essas coisas. Né? Uma saliência visual, mas uma saliência para essas coisas. E quando você pensa em slogans de produto, nome do produto, tem o mesmo papel? Não. Eu diria que o papel é um pouco diferente, assim. E a gente tá falando de duas coisas distintas. Uma é tipologia, a outra são essas ênfases como negrito, itálico, sublinhado, caixa alta. Né? Acho que tipologia tem uma questão, tá? Você tem tipologias que representam mais, ou que são associadas mais pelas pessoas com seriedade, com sisudez, e tem tipologias... A característica da letra, né? Isso, assim, tipologias que são parecem mais informais, porque mais modernas, né? Então, se você olha uma letra como Times New Roman, né, que é uma letra clássica serifada, ela é utilizada há séculos, né, pela indústria tipográfica. Então, ela é vista como uma tipologia mais clássica. As letras sem serifa, como por exemplo a Arial, que todo mundo conhece, né, que é uma derivação da Helvética, que é uma tipologia clássica, ela é bem mais moderna, ou seja, ela é bem mais recente do que a Times, por exemplo. Né? E uma coisa importante é que, assim, fontes nascem todos os dias. Novas fontes, novas tipologias nascem todos os dias, porque você tem designers, né, que estão produzindo novas fontes todos os dias. Tá? Então você tem, inclusive, momentos em que aquela tipologia ela tá na moda, sabe? Ela representa aquele momento da indústria gráfica, da indústria visual, né? E alguns são clássicos, alguns não saem de moda, como por exemplo a Helvética. E o povo trola, por exemplo, o Comic Sans. Isso, Comic Sans é o que representa a zoeira, assim, né? Agora, o negrito, o itálico, sublinhado, caixa alta, né? Aí já são artifícios que servem para qualquer tipologia, né? Você escolheu a fonte e agora você vai escolher o estilo que você vai usar em determinados momentos. Aí tem mais a ver com ênfase. E se eu escrever, por exemplo, eu escrevo um e-mail para você, tudo em maiúsculo. Não importa a fonte, tudo em maiúsculo. Que efeito você acha que geraria em você? Se você recebesse um e-mail assim. Não, em mim, eu posso te responder por mim, né? Eu não sei se isso é por você mesmo. Generalizante, mas assim, eu me sinto incomodado. E por quê? Eu me sinto... Primeiro porque acho que a leitura fica prejudicada. Né? Porque acho que a gente foi educado a ler em caixa alta e baixa. Né? Então, os livros, que são a nossa fonte principal de educação, eles usam fonte caixa alta e baixa. Né? Ou seja, você só usa a caixa alta quando realmente pede uma maiúscula. Então a gente está treinado a ler desse jeito. Então acho que, em primeiro momento, o incômodo é de leitura mesmo, né? Agora, mais recentemente, né, principalmente com o advento da digitalização, né, do uso de computadores, celulares, etc., tem o significado de grito. Então, mesmo que a pessoa não tenha tido a intenção de gritar, a gente acaba percebendo como grito. Isso, boa observação, boa observação. Então, parece que é aprendido, né? Parece que você aprende a associar... Sem dúvida é aprendido. Assim, eu me lembro muito bem que quando eu não usava computador, ou até quando eu usava computador, mas era como programador e não como um usuário de redes sociais, etc., a caixa alta não tinha essa conotação. Não tinha essa conotação. Né? Acho que o incômodo era muito mais pela leitura. Né? Então, a gente usa eu uso caixa alta, por exemplo, quando é para enfatizar uma palavra ou um período curto, sabe assim, uma expressão curta. Nunca num parágrafo inteiro, né? E se a pessoa que te mandasse uma mensagem fosse um senhorzinho de 87 anos? Você acharia que ele estava gritando? Não só acharia, como recebo, né, de avós, de amigos meus, ou pessoas mais idosas, né, que não têm essa relação com a caixa alta e simplesmente enviam a caixa alta. Eles não estão com a intenção de gritar, nem nada do gênero. Então, dependendo do receptor, do emissor, você consegue decodificar, né? Não parece grito. Sem dúvida. Né? Isso mostra que é um mecanismo aprendido. Aprendido. Mas não tenha dúvida que é aprendido. É que assim, quando você pega a geração mais nova, que já nasceu na internet, pra eles é tão intrínseco que não parece que é natural. Porque eles foram alfabetizados não pelos livros.
Isso. Mas pelo videogame, pelo celular, né? Pelo contato virtual com outras pessoas. Né? Então, eu não sei nem como classificar essa regra. É onde essa regra pseudosintática, assim, né, ela já existe, né? Isso. Na verdade, tem um nome para isso, né? Que é um nome da área que é chamado de netiqueta. Tem a etiqueta e a netiqueta. Exatamente. Né? A etiqueta das redes. Isso. E o problema, assim, é importante, né? Você tem a netiqueta e tal, mas tem uma desvantagem que você naturaliza demais as coisas. Tem pessoas, assim, os mais jovens, pessoas com 20 anos, por exemplo, ela lê uma coisa em maiúsculo, ela ouve gritar na cabeça, gera já. Tamanho é a identificação, o pareamento entre letra maiúscula e gritar é feita tão precocemente na vida da pessoa que ela já ouve falando alto, né? Sim. Então não precisa ser muito criança não, viu, Thaí? Millennials pra cá já tem um pouco essa relação, né? Isso, sim. Mas é muito claro, é muito importante deixar claro que isso é aprendido. E tem outro jeito de mostrar que não é natural, também, que é facilmente observável. Que é assim, a gente tem vários sistemas de escrita. Em árabe acontece isso, em hebraico acontece isso. Você vai pegar georgiano. Georgiano não tem diferença de maiúscula e minúscula. É tudo uma coisa só. Verdade. Japonês não tem maiúsculo e minúsculo. Isso, então. Por exemplo, quando você pega... até que você falou do japonês, do Nihongo. Você pega coisas escritas em hiragana e você passa para Romaji, você passa em minúsculo. Em katakana, você passa em maiúsculo. Então, qual que é a interpretação que o japonês tem, por exemplo, de maiúsculo e minúsculo? Hiragana é uma coisa, katakana é outra. Pronto, né? Uma forma de diferenciar. Então você escreve casa, e depois você vai escrever casa em japonês mesmo, com as letrinhas. Depois você vai escrever em letras romanas, você põe, dependendo de como você escreveu em hiragana ou katakana, você põe em maiúsculo ou minúsculo. Pro ouvinte, pro leitor saber como que foi escrito. Aqui corresponde, né? Aqui corresponde, isso. Exatamente. Então, qual o sentido? Né? Então, a primeira coisa é que a associação entre caixa alta, letras maiúsculas, e gritar é totalmente aprendido. Para algumas pessoas começa muito cedo, mas é completamente aprendido. Mas isso não explica o porquê. Mas eu vou até abrir outro parênteses antes do porquê, Altair. Sim. Me lembrei de uma coisa. Uma coisa também recente, um fenômeno recente do mundo pós-digital, é o uso exclusivo de minúsculas. Ah, sim. Sim, né? Verdade. Muita gente usa só minúsculas como uma influência disso, assim, né? A influência de que a maiúscula significa gritaria, então a minúscula não, então não usa maiúscula mais em nada, né? Na troca de mensagens, por exemplo. Isso afetou culturalmente, inclusive, o design de logotipos, né? Tem logotipos hoje que as marcas são só minúsculas, né? Não usam a maiúscula nem na primeira letra, mesmo sendo um nome próprio. Veja que interessante, né? Isso é chamado de interleitura ou interlinguagem. Então, assim, tem o que está escrito e tem o que você lê, né? Tem o que você lê na sua cabeça. Então tem o leitor e tem a escrita. Tudo aquilo que está entre o que é escrito e você é a interlinguagem. Então, o tamanho do papel, a forma, a letra, maiúsculo, minúsculo, todas essas coisas fazem parte da interlinguagem. Uhum. E ela afeta muito, né? Essas interleituras afetam muito a compreensão. Mas, de novo, isso não explica por que letra maiúscula dá essa sensação de gritar. Tudo bem que é aprendido, mas é uma aprendizagem rápida. É rápido isso. Bem isso rápida, e ninguém me explicou isso, por exemplo. Tipo, você vai da interação, você vai pegando, né? Uhum. E não demora muito pra você entender. Depende da reação dos outros na internet, num chat, alguma coisa do tipo, você pega, né? Mas a questão é como, né? Por quê? E isso que deu um puta trampo de descobrir. Né? Demorou, mas acho que chegamos lá. Tem uns buracos na literatura, para quem tiver ideias de fazer mestrado, doutorado na área, boa sorte, você vai gastar um tempão, mas vai ser legal. Vai uma contribuição boa para a área, porque eu não achei. Tem alguns experimentos. Então, a ideia é a seguinte, vamos falar dos tipos de sistemas de escrita. A gente tem um tipo de sistema de escrita que chama Abjad. O esquema Abjad, ele é comum no árabe e no hebraico. O árabe e o hebraico, quando você escreve as letras significam as consoantes. E aí tem alguns sinaizinhos que você põe nas letras que representam as vogais. Então quando você escreve C, por exemplo, você escreve o C em árabe, depois você tem que colocar, dependendo de onde você coloca um sinal, é K, é Ko, é C, alguma coisa do tipo. Tá? Hebraico é a mesma coisa. Daí vem a ideia do nome de Deus, né? O nome de Deus é escrito como 2 símbolos, que a gente lê como Javé, mas não dá pra saber. Porque quando escreveram na primeira versão do Torá, colocaram só as 2 consoantes e não marcaram as vogais.
Então o nome de Deus você não sabe, você não consegue falar. Você vê, mas não fala, sabe? Certo. É bonito, né? Uma coisa poética, interessante, né? Dessa estrutura abjad. Aí tem uma outra estrutura de escrita, que é a abugida. Abugida. O estilo abugida, ele é também chamado de alfa-silábico, em que cada letra, assim, significa uma relação entre uma consoante e uma vogal. É parecido com o hiragana e o katakana, né? Então, ka, sa, ta, sabe? Cada letrinha é uma junção de uma consoante e uma vogal. Então tem o etíope, é um exemplo, né, de língua abugida. E tem o alfabético, aí o alfabético entra o romano, entra o grego, o georgiano, o armênio, o cirílico, o coreano, o hangul, né, o latim. E a gente tem uma estrutura que é a logográfica ou silábica. Então a logográfica é baseada em desenhos. Então o chinês é um exemplo, né? O kanji japonês, aí o hiragana e o katakana é o silábico, que aí representam sílabas. Então esses são os estilos. Aí obviamente que quando você é educado, letrado em uma dessas estruturas, você vai ter uma percepção e uma estrutura de processamento de leitura e escrita diferente. E essa é uma pergunta que a gente não tem resposta. Então assim, como surgiram diferentes tipos de estrutura de escrita, será que a gente tem diferentes tipos de processamento de leitura e escrita, ou o processamento é único e a gente adapta para cada situação? Você entende? Essa resposta não é clara. Não é clara. Assim, é claro que a gente tem estruturas inatas para a aquisição da linguagem, mas essas estruturas são tão flexíveis que ela se adapta a cada estrutura de escrita, ou na verdade ela é moldada para cada estrutura de escrita, ou seja, seu cérebro fica diferente para cada estrutura de escrita que você aprende, né? Não sabemos. A gente não sabe. Porque como que a gente faz para resolver essa pergunta? Tem o raio do psicólogo, tem que conversar com o neurocientista, tem que conversar com o linguista e o designer. Agora vê se você encontra num café os 4 conversando. Não encontra. Aí não dá pra juntar, não dá pra responder essa pergunta bacana. E aí eu fico descabelado, achando meia dúzia de artigo que tem isso. Que é lá nos anos 60, que a última vez que eles se encontraram na vida, nos anos 60. Você vai ver os artigos, todos os anos 60. E aí, tem uns experimentos interessantes disso, assim. Eu vou acabar focando, claro, na escrita alfabética, né, que é a que a gente usa mais. Tem poucos trabalhos em outros tipos de escrita. Infelizmente, tem poucos. Sobretudo explicando essas características neurofisiológicas, né? Porque, de novo, a ciência é feita em inglês. Então, como a ciência é feita numa língua alfabética, o povo não presta atenção. Tem que ser o cara lá, o árabe tem que fazer o trabalho, o israelense, sei lá, o povo tem que fazer, o chinês tem que fazer um trabalho, né? Na China tem os trabalhos, aí você vai ver o artigo, tá em chinês. Porra, aí é difícil de ler, né? Deu trampo, eu peguei Aí te complica, né? Aí te complica. Eu sofri pra esse episódio, viu? Confesso, sofri. Mas tudo bem, nada contra o nosso ouvinte, nada contra. Então, assim, a boa prática tipográfica diz o seguinte, que quando você tem 3 características importantes para uma boa letra, né, uma boa escrita, tá? Os princípios tipográficos do design. O primeiro é a legibilidade. Legibilidade é o quão bem você discrimina as letras. O quão claras são as letras, não as palavras, as letras, tá? Legibilidade. Aí tem um outro que a tradução seria leiturabilidade. O quão fluente é a leitura das palavras. É diferente. Às vezes tem fontes que você discrimina muito bem as letras, mas não consegue ler as palavras direito. Aí você fica cansado. Então, quando eu tava falando sobre a dificuldade de ler texto só em caixa alta, eu tava falando da leiturabilidade. Então, e aí a gente entra numa explicação mais próxima. Por quê? Imagina, é que assim, no áudio é difícil, mas imagina na sua cabeça 3 letras em maiúsculas. 4, na verdade. A letra A, a letra B de bola, a letra P de pato e a letra D de dado. Tá? Então, A, B, P, D. Imagina essas 4, como se fosse uma sigla, ABPD, tá? Em maiúsculas, tá? Vão estar lá as 4 letras na sua cabeça. Na parte de cima, você pode estabelecer o limite superior e na parte de baixo, o limite inferior, certo? Das letras. Isso é o que define o sistema maiúsculo. Maiúsculo por quê? Porque só tem 2 linhas. Tem a linha de cima e a linha de baixo. Um outro nome para as letras maiúsculas, para esse sistema, ele é chamado sistema bicameral. Escrita bicameral. Porque tem um padrão de letras que você só tem 2 linhas, né, maiúsculo. Agora imagina, A, B, P, D em minúsculo, tá? Em minúsculo. Aí o que você vai ter? No limite da letra A, no limite superior e inferior da letra A, vai passar 2 linhas. Se você pegar a letra B não tem a perninha para cima, ela vai gerar um outro limite superior. A letra P não tem uma perninha para baixo, do A, vai gerar outro limite inferior. E a letra D também tem um limite superior, que vai bater com a letra B.
Ou seja, para escrever em minúsculo, você precisa de 4 linhas. Você tem 4 limites, né, na letra minúscula. E na letra maiúscula, você só tem 2. E aí, o que acontece? Fica mais fácil de discriminar. Visualmente, perceptualmente, é mais fácil de discriminar minúsculas. Ou seja, você tem menos esforço cognitivo. E aí, como é que você testa isso? Com Eye Tracker. Vamos deixar um dos poucos artigos que uma boa alma fez, pegou o Eye Tracker e testou lá letras maiúsculas e minúsculas, não só, mas viu que a velocidade de processamento na letra minúscula era maior. Você processa mais rápido. Não quer dizer que você entende o texto melhor, mas a legibilidade e a leiturabilidade é melhor. O Camejo, Altair, Vitor Camejo, nosso querido comediante, ele me mandou uma pergunta relacionada a isso que você está falando, que é a nossa capacidade de distinguir diferentes letras A de fontes diversas, mesmo que as fontes sejam muito diferentes umas das outras e seja uma fonte que a gente nunca viu na vida, e a gente consegue distinguir que é uma letra A, né? Inclusive a gente consegue distinguir se for maiúscula ou minúscula, né? Isso tá dentro desse bololô aí, Altair? Tá sim. Inclusive, porque os princípios tipográficos, eles foram desenvolvidos por acerto e erro. Tipografia não deixa de ser uma arte que gera um efeito no outro, e aí você estuda essa relação com o outro. Então, por exemplo, um artista que pinta um quadro, ele sabe o efeito, ele tenta saber, né? Ele descobre com o tempo o efeito que ele vai gerar no outro de forma empírica, né? Ele não fica pensando muito o que acontece no cérebro do outro e tal. Então, assim, a gente tem muito desenvolvimento técnico tipográfico. Os designs bons de tipografia, eles sabem o que gera efeito. Eles não precisam saber o porquê, mas eles sabem que gera. O porquê dá muito mais trabalho, né? Que é o que você até comenta, né, Kim? Assim, por isso que o mercado quer saber, tipo, por que a letra A funciona melhor que a B, né? Sim. Porque vende mais, mas não quer saber o porquê. Quer saber como. Tipo, se dá efeito, faz aí, né? Por isso tem que ter universidade pública para descobrir o porquê das coisas, né? O como, o mercado fala o tempo todo, né? Como enche bolso de stakeholder, o porquê não, né? Enfim. E aí tem uma teoria do porquê. Na verdade, assim, tem 2 hipóteses, né, que estão por trás da nossa percepção das letras, tá? De como que a gente codifica letras, não palavras, letras. Tem uma teoria diz que a gente tem um matching. É como se a gente tivesse um template na nossa cabeça de uma letra padrão, que é chamada de G-ON. A gente tem G-ONs das letras. Você tem essa informação no seu cérebro, que é um padrão de ativação neuronal para cada tipo de imagem que lembra um A. Por exemplo, lembra um pouco... Eu não gosto de fazer associação com o computador, porque aí o computeiro vai achar que o nosso cérebro é assim. Lembra um pouco camadas de rede neural, mas não é uma camada da porra de uma rede neural. Tem nada a ver com processamento. Seria, por exemplo... Tem a ver, por exemplo, com aquele fenômeno que a gente tem de completar as coisas, assim? Tem. Completar as coisas. Então aquilo parece... Tanto que a gente, às vezes, olha um objeto que não é uma letra A, mas um objeto que lembra a letra A e a gente enxerga a letra A ali. Isso. Esse mecanismo de completar é porque a gente tem um G-ON. Certo. Esse G-ON é um padrão de ativação neuronal frente a essa coisa. Certo. Então é a mesma fonte que leva para essa coisa de completar e que leva para essa capacidade de distinguir uma letra. Essa é uma teoria que diz isso. E aí tem um experimento que fizeram com isso, que é dos anos 60, que era quando todo mundo era junto, quando tudo era mato. Depois separou, ninguém conversa mais, desgraça. Que é o experimento do Hubel e do Wiesel. Que eles fizeram assim, eles fizeram um experimento com o gato. Então ele mostrava pro gato diferentes imagens de formas geométricas ou letras e estudavam o padrão de atividade das células da retina do gato. E eles viram que dependendo da imagem, né, dependendo da letra, da forma, ativava padrões diferentes na retina. Mas eram padrões sistemáticos, assim, sempre que eu mostrava aquela imagem aparecia aquele padrão, mas era diferente de um outro padrão. Então parecia que tinha padrões de atividade básicos na retina. Se tem padrão diferencial na retina, vai ter padrão diferencial no córtex visual. Então, é uma hipótese. Tem uma outra hipótese que é a da comparação de características isoladas, que era o seguinte: não, a gente não tem G-ON. O que a gente tem são características, traços, curvas. O que a gente pega é isso, a quantidade de traços e curvas. E aí a teoria do Adrian Furtiger, que ele diz que uma letra é como se fosse uma chave e uma fechadura. Quando você vê o A, tipo, é como se encaixasse, sabe? Encaixa, é A, pronto. Na verdade, hoje em dia, o que parece é que essas 2 hipóteses trabalham juntas. Quando você tem pouca informação, você está lidando só com letras, parece que você usa a ideia dos G-ONs, de completar.
Quando são muitas letras formando palavras, parece que você usa a ideia da chave e a fechadura. E aí tem experimentos clássicos que mostram assim, eu escrevo a palavra casa e eu troco a letra A por uma outra coisa, um outro desenho, que também é redondinho, como o A. Você vai ler casa. Às vezes você nem percebe que não tem um A ali, né? Mas você lê como se fosse casa. Tem um meme de internet que eles colocam uma frase e aí trocam várias letras de lugar, menos as letras das pontas. E aí você consegue ler mesmo assim o que está escrito, né? Isso é essa hipótese do Frutiger, né? De que as palavras são chave e fechadura. Se tá faltando alguma coisa, você ainda consegue abrir. Interessante, né? Essa forma de processamento. Tem né? aquele famoso truque de você tirar as vogais também de uma frase, a gente continuar conseguindo ler, não é? Isso, é isso que possibilita o padrão de escrita abjad, né, do árabe e do hebraico, né? Porque a gente lê sem vogal. Se a gente souber qual é a vogal, você lê. E aí eu vou deixar na descrição uma tese de doutorado muito boa da Sophie Bayer, de 2009. Ela teve um trabalho enorme também. Ela fez uma ótima junção de todas as evidências até a época sobre efeitos tipográficos, né, características da tipografia, a tese dela de doutorado era em design, e também efeitos tipográficos no comportamento, né, que são coisas muito interessantes. Então, assim, respondendo a nossa pergunta, por que letra maiúscula parece que a gente está falando alto? Primeiro que é por aprendizagem, né, a gente aprendeu a parear, mas esse pareamento se tornou rápido porque as letras em maiúscula, elas só têm dois limites, o limite superior e inferior. Logo, as letras são muito mais indiferenciadas. Você leva uma fração de segundo maior para decodificar as letras e as palavras. Logo, exige mais esforço cognitivo. Logo, você fica irritado. Então, na verdade, não é que a pessoa que escreve em maiúsculo tá falando alto. É você que ficou irritado porque tem dificuldade de interpretar o que tá escrito. Então, não é uma coisa do outro, é uma coisa sua, gerada pela característica tipográfica. Olha que interessante, né? Uau. Então você fica bravo com a letra em maiúsculo, fala muito mais de você do que do outro. Tanto é que quando é o velhinho de 87 anos que faz a letra, você fala, puta, que bosta, mas tá bom, é o velhinho, né? Fazer o quê? Aí você fala pro velhinho. Então você está dizendo que essa teoria, por essa teoria, a utilização das maiúsculas para representar grito, para representar uma voz mais alta, ela é uma variação desse incômodo? É uma variação desse incômodo, sim. Sim, e é aprendido, né? Como a gente tem essa disposição empática, acabou sendo aprendido socialmente. Tanto é que, vou deixar uma referência, em 2001, a Marinha Americana parou de usar letras maiúsculas. Porque assim, quando tem as comunicações entre os barcos, eles comunicam lá por telégrafos, informações rápidas, assim, e aí as informações apareciam todas em maiúsculo. E aí eles fizeram um experimento interno lá, e eles notaram que o tempo de processamento do marinheiro da informação era um pouquinho maior e gerava mais irritação nele. Então aumentava a probabilidade de desinteligências, piorava o clima organizacional dentro do barco, né? É claro que é muito pouco, né? Você tem que receber muitas mensagens, tudo com letra maiúscula, aí vai te dando trabalho para discriminar, você vai ficando meio pistola, né? O leitor lá. Ele ficava mais cansado. Aí, a partir de 2001, eles pararam e começaram a mandar só a primeira letra maiúscula e o resto minúsculo, normal. Melhorou muito o entendimento das informações. Olha porque, por só exemplo, que interessante. Então, porque em mensagens marítimas, você tem letras e números, né? Sim. E os números, eles quando você tá tudo maiúsculo, dá mais dificuldade de discriminar o número e a letra. Então você pode confundir um 6 com um 8, um 9 e alguma outra letra, quando você tá lendo um monte de maiúsculas. Então melhora muito a interpretabilidade do texto. Muito legal. Pena que o povo estuda separado, eu não entendo. Mas enfim, tem um outro experimento muito, muito interessante também, que foi feito pelo James Cattell. Inclusive tem uma fonte chamada Cattell, que é uma homenagem a ele, tá? 1886, que ele chama esse efeito de efeito superior da palavra. Então, quando eu te mostro uma palavra, você processa ela muito mais rápido do que uma letra. Você processa as coisas em grupos. Então, quando são palavras que você conhece, você processa as coisas em grupos para ler mais rápido. Então, você não lê C-A-S-A, você lê casa e vai mais rápido. Um exemplo muito fácil disso, quando você pega um conjunto de palavras em japonês, você não entende como ler, você vai ler cada um dos símbolos separados. Vai levar muito mais tempo, vai dar muito mais trabalho. Então, um dos sinais de fluência é quando você consegue linkar as palavras, as letras em palavras, logo você perde um pouco a percepção da letra para entender a palavra.
E é por isso que eu pego a primeira e a última letra e mantenho, e mudo as do meio, você consegue ler mesmo assim. Isso já vem de 1886, do James Cattell. E tem um outro experimento mais ou menos dessa época, que é também uma outra fonte. As fontes, os nomes das fontes às vezes são pessoas, que é a Garamond. Pierre Garamond, né? Além do Word, né? Pierre Garamond, ele fez um experimento parecido com esse também, para mostrar o efeito superior da palavra, e na verdade ele mostrava o efeito da distância entre as palavras. Então assim, ele escrevia tudo em maiúsculo, aí ele escrevia uma palavra em maiúsculo, e aí você tinha um certo tempo de processamento. Depois ele colocava um pequeno espaço entre as palavras, ele aumentava o espaço. A leiturabilidade melhorava. Então assim, se você quer escrever tudo em maiúsculo, você pode aumentar a distância entre as letras e as palavras. Aumenta a leiturabilidade. Só que o que acontece? Você lê mais devagar. Por quê? Porque o seu olho tem que percorrer uma distância maior. Sim, né? Faz sentido. Então dá mais sacadas, você tem que dar mais sacadas. Então tem isso, se você quer escrever tudo em maiúsculo, você pode aumentar a distância entre as letras, só que vai levar mais tempo para a pessoa ler. Então ela vai cansar, não pelo esforço cognitivo, mas sim pelo tempo de leitura mesmo, né? A capacidade atencional dela é menor. Tem um outro experimento também de 1968, que eles pegam assim, duas palavras desconhecidas, né, mas usam letras, e eles colocam as palavras em pé. Então você não lê elas horizontalmente, você lê verticalmente. Verticalmente, pra gente que tá acostumado a ler em português, dá mais trabalho, né? Você lê já um pouco mais devagar. Aí ele coloca duas versões da mesma palavra, só que uma tá em maiúscula e outra em minúscula. E ele coloca uma do ladinho da outra e pede pra você responder se tem alguma letra diferente. Ele fala assim, essas duas palavras aqui são as mesmas? É a mesma palavra? Então você vai ter que prestar atenção, né, pra ver se tem alguma letra trocada. Aí ele coloca as duas palavras na horizontal, bem pertinho uma da outra. O tempo de processamento é muito grande. Então ele coloca situações em que é igual e situações em que tem uma diferença, tem uma troca. As pessoas levam bastante tempo pra responder. Aí ele faz assim, ele coloca uma distância. Ele coloca uma palavra, uma coluna, num lado da folha e a outra coluna do outro lado. A pessoa acha quase instantaneamente se é igual ou diferente. Por quê? Porque ela usa cada olho separado para o processamento e ela mexe a cabeça. Quando você mexe a cabeça um pouco para um lado ou para o outro, é um novo processamento. É uma nova forma de processamento. Então, para o seu cérebro, diz que você está processando duas coisas diferentes. Muito interessante isso também. Então, se você quer escrever tudo em maiúsculo, sem parecer que está gritando, aumenta a distância entre as letras e aumenta o espaço entre as palavras. Não vai parecer que está gritando, vai parecer que é uma característica tipográfica. Só que vai aumentar o tempo de leitura. Aí, né, se for um slogan, sei lá, um termo, pode ser legal. E aí, temos um outro convidado. Pedi, um amigo meu, que muita gente conhece, muita gente que é da divulgação científica conhece ele, que é o André Souza. O André Souza participou de vários Nerdcasts e tal, a gente já se conhece há alguns anos. E aí eu tava estudando por esse episódio, quando veio a pergunta, nossa, ele estudou isso. Me ocorreu isso no doutorado dele, que eu tinha conversado com ele sobre o doutorado dele, ele é linguista. Eu falei, então, aí eu perguntei pra ele falou, é verdade, isso aí tinha um pedacinho do meu doutorado. Eu falei, então me manda um áudio explicando essa parte do seu doutorado. E ele gentilmente enviou. Então, para quem não conhece, por favor, apresente o André. Então vamos ouvir nosso convidado André Luiz de Souza, que é graduado em Letras pela UFMG, com mestrado em Psicologia Cognitiva pela UFMG e doutorado em Neurociência pela Universidade do Texas, Estados Unidos. Fala, André. Basicamente, o que eu investiguei na minha dissertação de doutorado foi o seguinte: eu queria saber até que ponto a forma como a gente apresenta uma informação para a pessoa, a tipologia, influencia na forma como a pessoa vai processar aquela informação. Então, por exemplo, o estudo que eu fiz foi o seguinte: eu apresentava às pessoas algumas frases, alguns fatos sobre o mundo. Por exemplo, os morcegos, quando eles saem de uma caverna, eles sempre viram para a direita. Uma frase desse tipo. E eu manipulei a tipologia com o tipo de letra que eu apresentava essa frase para a pessoa. Então, para um grupo, eu apresentava na famosa fonte que a gente chama de Times New Roman, que é a fonte comum que a gente vê em jornal, revista, e na outra eu utilizei uma fonte chamada Hettensweiler, que é basicamente uma fonte onde as letrinhas estão bem pertinhas uma das outras e supostamente fica um pouco mais difícil de ler. E depois que eu apresentava essas frases, o que eu perguntava às pessoas era o seguinte: numa escala de 1 a 7, quanto que você acha que essa informação é verdadeira ou falsa? Sendo que se eu falar 1, eu acho que ela é falsa, se eu falar 7, eu acho que ela é verdadeira. Aí eu mensurei a diferença
né, o percentual de pessoas que achavam que a informação era mais falsa ou mais verdadeira. E o que eu encontrei foi que, com essa tipologia, onde supostamente é mais difícil de ler, com essa fonte que a gente chama de Hatten-Schweiler, as pessoas tiveram uma tendência maior a achar que a informação era falsa do que pessoas que viram a mesma informação, mas numa fonte Times New Roman. Então, basicamente, a ideia aqui é mostrar que a dificuldade perceptual de ler aquela frase se confundia com o julgamento que as pessoas faziam daquela informação. Se a informação era verdadeira ou se a informação era falsa. E aí, Altair? Não é legal? Puta, experimento bacana. Então, esse experimento tem muito a ver com o Naruhodo que a gente gravou, que é o 280, que é porque a gente compartilha fake news. Que nesse episódio a gente coloca assim que um critério para uma pessoa determinar se uma informação é fake news ou não é a familiaridade. E familiaridade tem a ver também com o seu grau de processamento. Cerebral mesmo, não é o quanto a informação é verdadeira ou falsa necessariamente, mas o quanto que ela gasta do seu processamento. Uma coisa que é familiar, você pega rápido. Uma coisa que você se esforça muito, não parece ser verdadeira, porque não parece ser muito comum para você. Isso é muito sutil, sabe? Quando as pessoas ficam pensando em aspectos também muito ideológicos quando vai ver fake news e tal, mas na verdade tem uma característica do design que é muito importante para uma pessoa atribuir verossimilhança para uma informação, que é o conforto. Se uma coisa parece para mim muito confortável de adquirir, ela deve ser verdadeira. Lembrando que nessa tese do André, o efeito disso, dessa letra bem apertadinha em relação ao Times, tem um efeito na percepção de verossimilhança das afirmações, mas a diferença de efeito é pequena. Então, assim, quando as letras são muito apertadinhas, as informações não parecem tão verdadeiras quanto na letra Times. Esse efeito é pequeno. Mas é exatamente por isso, porque assim, como é uma coisa muito da interlinguagem, não é uma coisa da linguagem, mas é o que está no meio. E se só isso já afeta um pouquinho, quando juntar com os outros pedaços, vai virar uma coisa que afeta bastante, né? Então, assim, eu fico um pouco desconfiado, assim, de novo, é uma coisa da divulgação científica, né? Quando você vai ler um artigo científico mesmo, o cientista hard e tal, ele se preocupa em fazer gráficos informativos. Mas ele não se preocupa em fazer gráfico bonito. O gráfico tem que ter informação para você entender. Quando você faz um gráfico bonito, em geral, você pode esquecer escala, né? Você pode esquecer, tipo, o que você tá falando. Tem uns exemplos clássicos que na estatística a gente junta de gráfico que aparece na TV. Tipo, o número de crimes aumentou. Aí você olha, a escala do gráfico é toda errada. Tipo, dá uma puta falsa impressão, só que é um gráfico bonito. O cara faz um gráfico no Photoshop, não faz no Excel. Tem muito a ver com essa informação do André, assim, de que a forma afeta a verossimilhança. Por quê? Porque afeta a verossimilhança, por quê? Porque pra gente parece mais familiar. E por que parece mais familiar? Porque a gente processa com mais conforto. E aí a gente fecha o episódio voltando na sua área, Ken. Quando você pensa na relação do indivíduo com o produto, quanto mais confortável for a interação daquele indivíduo com o produto, mais fácil é ele atribuir uma boa qualidade ao produto e ignorar o fato de que ele não sabe um puto sobre como o produto foi feito. Não é verdade? Então, ele não só ignora que ele não sabe a procedência do produto, como ele acha o produto bom, só pelas características interlinguísticas criadas por vocês. Diabo, né? Então, é por isso que você pode comprar um celular da Apple pelo preço de um carro, né? Também, não só pelas características de usabilidade, mas também por essas características da interlinguagem. O povo rebola no dinheiro com essa desgraça, sabe? Eu fico pistola, eu acho uma coisa... Eu acho, assim, antiético. Sabe? Eu não tenho um lado grande disso, mas eu tenho um pequeno lado teoria da conspiração, né? É bem pequeno, eu não gosto de teoria da conspiração, mas essa podia ser uma. Que assim, que as áreas que estudam esse tipo de relação entre design, psicologia, neurociência não conversam, porque, na verdade, tem uma grande força que afasta elas, para que elas não conversem e o povo não entenda a verdade do poder que as tipografias e tipologias têm em nos controlar. Porque, olha, que trabalho que deu, viu? Mas é muito interessante. O efeito existe, o efeito existe mesmo. E aí, pra fechar, eu tenho uma evidência final, que é a evidência dos jornais. A gente como seres velhos, né, o Reginaldo também, né, a gente tem a expressão letras garrafais do jornal, né? Sim. Não é? A letra garrafal. Então, quando você tá passando na banca de jornal, você vê as letras garrafais. Por quê? Porque todas as letras parecem garrafas. Porque são todas altas, assim, quadradas, né? Então primeiro as letras te chamam a atenção, depois você presta atenção pra ler, né?
dos headlines, das notícias, aquela coisa toda, né? Essa coisa da ideia das letras garrafais surgiu com a origem da imprensa. Gutenberg, 1600 e pouco. Não é uma coisa nova. Essa coisa de você coloca as letras garrafais para chamar a atenção das pessoas, aí depois elas vão ler. E aí quando elas forem ler, você põe letra minúscula, para ela ler melhor, né? Isso surgiu logo na invenção da imprensa. Um pouco depois do Gutenberg, 1600 e uns quebrados, começou os escribas, né? O escriba começou a perder o emprego. Então o escriba virou gráfico. Tipo, eu não vou escrever mais à mão, vou usar as máquinas de gráficas agora. Aí teve todo o talento que o cara tinha para escrever letras com a mão, ele passou a ter para desenvolver os moldes das letras que iam ser usadas na imprensa, né? O primeiro grande efeito dessa questão da letra garrafal e depois das letras menores e tal, foi na escrita e a popularização das bíblias, das primeiras bíblias. Tanto é que tem a Bíblia de Gutenberg, foi um dos primeiros livros publicados. Um pouco depois disso, um pouco depois da invenção da escrita, foi o que possibilitou, na verdade, uma grande revolução na Igreja Católica, que é a Reforma, né? A primeira reforma protestante, veio graças à existência da imprensa. Por quê? Porque aí os protestantes divulgavam as informações por meio de papéis, né, panfletos, e para espalhar a informação, então, e tornar a ideologia deles mais conhecida. E como que eram esses papéis? Vou deixar na descrição um exemplo. Letras garrafais, igualzinho o jornal. Letras garrafais, tipo, atenção. E aí tinha uma fotinho, e depois tinha uma letra garrafal grande, e depois tinha letras minúsculas, para a pessoa ler. Muito interessante. Então, esse mecanismo das letras garrafais de atrair sua atenção para depois puxar para informações menores, existe desde a origem da escrita. Olha que interessante. Então, os escribas eram preocupados em escrever de uma forma artística e estética, né? E ao mesmo tempo que garantisse legibilidade e leiturabilidade. Quando veio a imprensa e você aumentou a proporção de pessoas que têm acesso àquela informação, as características de legibilidade e leiturabilidade não são tão importantes. A estética ganha uma importância maior. Então, eu faço a letra garrafal, olha aqui, isso aqui é importante de você ler. E aí a pessoa que se lasque para gastar tempo para ler o negócio. Mas por quê? Ela já foi atraída. Então, se eu sou atraído a ler a letra garrafal, para pensar aqui no seu histórico de passador em frente de bancas de jornal. Quando você passou na frente da banca de jornal e viu uma notícia que te chamou a atenção, você não para ler? Nem que seja rapidinho? Teve algum dia da sua vida que você passou na frente da banca de jornal, viu a letra garrafal e foi embora? Talvez você não tivesse percebido, né? Mas se perceber... Então, mas aí não puxou, né? É porque ela não te fisgou, né? Então, esse mecanismo é muito sutil e muito interessante para fechar o episódio. Quando você passa na frente da banca de jornal, que agora pode ser pode ser um outdoor, alguma coisa do tipo, ou mesmo na internet, né? Quando você passa o olho em alguma coisa e aquilo te puxa, automaticamente cria-se um compromisso. Por quê? Porque você dedicou energia para aquilo. E aí você quer essa energia de volta. E como que você pega essa energia de volta? Lendo. Só que muitas vezes o que está escrito ali não te interessa. Ou seja, você teve uma perda. Então, no fundo, esse mecanismo das letras garrafais é muito parecido com uma aposta. Uma aposta num cassino. Em que, olha aqui, você vai ganhar, né? Aí o pote de ouro é como se fosse a letra garrafal. Aí você aposta. O que seria a sua aposta? Você dá um pouquinho de ATP pra ler, né? Aí quando você dá aquele ATP e vê que você perdeu, você fica puto. Mas você não consegue evitar. Então, o mesmo mecanismo que está por trás, perceptualmente, por trás dessa atração pelas letras garrafais, está por trás dos mecanismos de jogo. Também, de uma forma bem simples, mas está por trás dos mecanismos de vício em jogo. Olha que fantástico, né? É bem colateral, mas é uma coisa muito fantástica, assim, eu achei o máximo quando eu li coisas sobre isso. Tá? Então espero que os nossos ouvintes tenham viajado com a gente, né, no meio dessas curiosidades que envolvem muitas áreas. É um dos tipos de episódio que me deu muito trabalho, mas eu gostei de ter feito e espero que você tenha gostado também. E agradeço a ajuda do André, o grande André aqui, né, nesse episódio, e também a contribuição da nossa ouvinte e do Camejo. É isso aí. Obrigado, André, de novo. E Naruhodô, ilustríssimo ouvinte. E você já sabe, aqui no Naruhodô, quem faz a pauta é você. Você tem alguma pergunta pra gente ou quer comentar algum episódio? Escreva pra nós. podcast@naruhodô.com.br. Repetindo? podcast@naruhodô.com.br. E lembre-se, mande nome completo, idade, profissão e a cidade de onde você está falando. É isso aí.
なるほど。 Esse podcast é apresentado por b9.com.br.